6 de março, as notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Medida provisória do governo Bolsonaro dificulta ainda mais a contribuição sindical, mesmo que o trabalhador tenha autorizado o desconto. O governo quer aprovar a toque de caixa projeto de lei que vai permitir a estados e municípios desviar valores da dívida ativa para bancos privados. A medida agradaria governadores e prefeitos em troca do apoio à PEC da Previdência. Abram alas para a loucura passar. No Carnaval do Rio, a luta antimanicomial é com alegria e resistência. Nos últimos meses, entre os governos Temer e Bolsonaro, mais de 520 tipos de venenos foram liberados para Enquanto alguns dos mais importantes jornais do mundo, como os britânicos The Guardian e Financial Times e o The New York Times, comentam a baixaria publicada na internet por Jair Bolsonaro, no Brasil a oposição trata de reagir. O deputado Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, anunciou que fará uma representação contra Bolsonaro pela publicação do vídeo. O deputado lembra que a lei recentemente aprovada tipifica o crime de divulgação sem o consentimento da vítima de cena de sexo, nudez ou pornografia. Jair Bolsonaro pode ser um psicopata que nos levará ao caos. A suposição é do deputado Paulo Pimenta, ao comentar o vídeo postado por Bolsonaro em sua conta no Twitter, apresentando dois homens praticando atos obscenos em um bloco de carnaval. Para Pimenta, é urgente a análise de medidas a serem adotadas. Ele não descarta o pedido de um teste de sanidade mental em Bolsonaro. A publicação do vídeo por Bolsonaro gerou críticas, inclusive entre seus seguidores. O post, que violou as regras do Twitter por 2 horas ao não declarar a presença de conteúdo explícito, dando a possibilidade de crianças assisti-lo, também repercutiu negativamente na mídia internacional. O americano The New York Times e o britânico The Mirror abordaram o assunto destacando o conteúdo impróprio na postagem. E o portal Insider afirmou que Bolsonaro declarou guerra ao carnaval. Agências de notícias como a Reuters e a AFP também divulgaram o caso, sugerindo que ele não agiu de forma apropriada com o cargo que ocupa ao divulgar o vídeo. Um dos autores do pedido de impeachment contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, o jurista Miguel Reale Júnior, disse que a divulgação do vídeo pornográfico por Jair Bolsonaro configura quebra de decoro e pode justificar a abertura de um processo de impeachment. Segundo Reale, Bolsonaro pode ser enquadrado na lei segundo a qual é crime contra a probidade na administração pública proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Em pleno carnaval, Jair Bolsonaro produziu mais um ataque aos direitos dos trabalhadores. Com o país parado por causa da folia, o novo governo editou uma medida provisória que tem um objetivo claro: enfraquecer ainda mais os sindicatos. Acompanhe na reportagem de Leandro Chaves. O fim da obrigatoriedade da contribuição sindical após a reforma trabalhista fez com que os sindicatos cortassem custos e se reinventassem para manter viva a luta pelos direitos dos trabalhadores. Um ano depois de entrar em vigor, a arrecadação dos sindicatos caiu 90%. Um sindicato fraco significa perda de direitos dos trabalhadores, porque quando ele não tem uma arrecadação financeira, ele não vai poder pagar um advogado, economistas, fazer a campanha salarial que se negocia todo ano com o empresariado. Todo ano você negocia aumento real, condições de trabalho, participação nos lucros e resultados, sem contar aquelas atividades assistenciais. A situação, que já não é fácil, pode piorar. Isso porque o governo Bolsonaro editou uma medida provisória que proíbe que a contribuição sindical seja debitada diretamente da folha de pagamento, mesmo que o trabalhador tenha autorizado o desconto. Agora, as contribuições devem ser pagas por meio de boletos encaminhados à residência do trabalhador. Tem trabalhador que quer ser filiado ao sindicato, então ele vai lá e paga o seu boleto no sindicato. Mas onde a gente tem uma relação nova de capital e trabalho digna de primeiro mundo, a empresa recolhe e isso é permitido. O que ele está fazendo agora é querer interferir nisso. Então ele está interferindo na vida, na sua escolha pessoal do trabalhador. Porque você pode optar, ao invés de ir no sindicato pagar, uma facilidade, como você faz hoje, com o cartão de crédito, que já debita direto na sua conta, com o seu empréstimo consignado, entre outras coisas. A Central Única dos Trabalhadores repudiou a medida e disse que a MP
é uma estratégia para enfraquecer a oposição à reforma da Previdência. O governo Temer tentou fazer uma reforma da Previdência, que inclusive é menos pior do que essa que ele está apresentando. O que ele está apresentando agora é uma total destruição do nosso sistema de seguridade social, e ele percebeu a força dos sindicatos do que ele quer fazer. Destruir através de sufocar os sindicatos através do financiamento. O governo agora está sendo um senhor feudal, que é o senhor feudal manda e desmanda no seu feudo, e ele acha que o Brasil é um feudo. O nosso corpo jurídico também está debatendo para levantar se não há, nesse caso, se ela fere a Constituição. Por quê? Porque uma medida provisória você só faz se for para uma coisa importantíssima, uma coisa urgente, que não é o caso dessa reforma que ele propõe na arrecadação sindical. O comentarista político José Lopes Feijó observa que, enquanto os sindicalistas lutam para manter a Ford no Brasil, segue firme o empenho do governo Bolsonaro em prejudicar as exportações e até mesmo o agronegócio. E agora, nós assistimos que no dia 25 de fevereiro de 2019, o Ministério da Economia publicou uma portaria de número 220, onde zera as alíquotas de importação de uma quantidade enorme de produtos industriais, de máquinas, equipamentos, bens de capital, prejudicando sobremaneira a indústria brasileira. Este tem sido o empenho, até agora, do governo de Jair Bolsonaro, além de atacar direitos da classe trabalhadora, de tentar destruir o movimento sindical, de atacar os movimentos sociais, de atacar pessoas e personalidades que se posicionam de forma crítica ao seu governo. Chegando agora ao absurdo de postar um vídeo pornográfico para tentar desqualificar a enorme onda de protestos que aconteceu contra ele neste carnaval de norte a sul do país. É lamentável, mas o Brasil, felizmente, ainda tem pessoas que defendem esta terra, que defendem que ele continue sendo uma nação produtiva, inclusiva, geradora de empregos, principalmente geradora de empregos de qualidade. Centenas de trabalhadores foram ao aeroporto de Guarulhos ontem levar 3 companheiros, 3 dirigentes e militantes sindicais que estão indo aos Estados Unidos para tentar reverter a decisão da Ford de fechar a sua fábrica em São Bernardo do Campo. Fechamento que vai afetar a vida de mais de 100 mil pessoas no Brasil. São 4 mil empregos diretos, mais 6 empregos indiretos na cadeia produtiva, o que dá mais 24 mil empregos, e agregados a esses 28 mil postos de trabalho que estão em risco, as famílias dessas pessoas, o que perfaz aí um total aproximado de 100 mil pessoas prejudicadas. Num Brasil que já tem uma alta taxa de desemprego e sem perspectivas de melhora na sua economia. Parabéns àqueles que continuam acreditando no Brasil. E está na hora de Bolsonaro parar de se portar como uma criança mimada, sair das redes sociais, assumir a sua função de presidente da República e governar para todos, defendendo os interesses nacionais e não os interesses de Donald Trump. Nos 2 primeiros meses do governo Bolsonaro, os gastos da presidência com cartões corporativos subiram 16% em relação ao mesmo período nos últimos 4 anos, já considerada a inflação. Segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, as despesas com cartões somam R$1.100.000 e se referem a gastos feitos por Bolsonaro, seus familiares e as residências oficiais. A descrição da maioria dos pagamentos foi mantida em sigilo. Vale lembrar que o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, defendeu a extinção dos cartões corporativos durante a transição de governo. Segundo Onyx, o governo Bolsonaro iria acabar com o que ele chamou de farra de gastos. Questionada, a Secretaria de Comunicação do governo não explicou o aumento das despesas e nem a falta de transparência nas informações.
Passado o carnaval, o governo federal retoma as negociações para tentar aprovar a reforma da Previdência. Além da promessa de cargos e emendas parlamentares, o Planalto oferece apoio a um projeto de lei que permitirá a estados e municípios trocar as dívidas a receber por empréstimos bancários de longo prazo a juros altos. O acordo com governadores já vem sendo traçado pelo governo desde novembro do ano passado, no primeiro encontro do então recém-eleito presidente Jair Bolsonaro com os eleitos de cada estado. O objetivo é conseguir apoio pela aprovação da PEC da reforma da Previdência. A chamada Lei da Securitização, pronta para votação na Câmara, foi considerada a moeda de troca ideal. Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, explicou que a proposta permitiria a venda de dívidas ativas, valores que estados e municípios teriam para receber, que seriam repassados para os bancos privados em troca de empréstimos. Está sendo anunciado por uma propaganda falsa, como se viesse a trazer recursos para estados, municípios, resolver o problema de caixa, de governadores e prefeitos e também da União. É uma ilusão. Esse projeto traz um pequeno recurso inicialmente por meio de uma dívida contratada de forma ilegal, fraudulenta, usando uma nova empresa estatal que emite papéis financeiros, capta recurso no mercado e transfere parte desses recursos para o ente federado. O projeto de lei da securitização também poderá ser colocado em prática nos municípios. Em alguns casos, os juros cobrados pelos bancos superariam até 4 vezes o valor original da dívida. Por exemplo, em Belo Horizonte, onde uma CPI revelou, o município recebeu 200 milhões, em troca de 200 milhões, ele cedeu o fluxo da arrecadação tributária em 880 milhões, mais atualização monetária, mais juros de 1% ao mês. É um escândalo. Quem aceitaria receber 200 emprestado e ficar devendo 880, mais correção, mais juros? Fatorelli afirmou que a única forma de impedir a aprovação do PL da securitização é demonstrar a cada parlamentar os danos aos cofres públicos. O dinheiro dos bancos entraria de imediato, mas em detrimento de arrecadações futuras, destruindo o orçamento de estados e municípios e ferindo a própria Constituição. Do desvio da arrecadação tributária. Esse projeto joga no lixo toda a legislação de finanças do país, porque o recurso vai arrecadado de todos nós, o tributo que nós pagamos, não vai chegar ao orçamento. Uma grande parte dele vai ser desviado no meio do caminho. A liberação de agrotóxicos para a agricultura está atingindo níveis preocupantes no governo Bolsonaro. Segundo especialistas, os males para a saúde humana já é sentido em locais onde essas substâncias são utilizadas. A reportagem é de João Miak. Entre 2018, no governo Temer, e 2019, início do governo Bolsonaro, 524 tipos de veneno foram liberados para uso na agricultura. De acordo com entidades que lutam contra os agrotóxicos nos alimentos, não havia necessidade de mais liberações, já que existem 2.000 tipos de venenos no mercado nacional. Os países do mundo todo, eles estão fazendo um processo reverso, de tirar os agrotóxicos e incentivar mais o cultivo agroecológico, né, como a recomendação da própria ONU, né? Então a gente está na contramão. Os agrotóxicos estão relacionados a sérios problemas de saúde, afirma Thelma Neri, médica especialista em saúde pública. De uma maneira geral, uma boa parte deles podem trazer efeitos agudos, que são efeitos imediatos, irritantes, que podem provocar inclusive a morte imediata, dependendo da característica, e também efeitos crônicos. Os efeitos crônicos são aqueles representados pelo contínuo uso ou contínuo contato, que podem se manifestar através de doenças, desde doenças simples, né, como mal-estar constante, cefaleia, até doenças graves, dentre elas até o câncer.
Os agrotóxicos causam até aumento da mortalidade infantil, afirma a médica. Por exemplo, no estado de São Paulo, quando a gente analisa os 20 municípios com maior incidência, com maior frequência de pulverização aérea por agrotóxico, de 2013 a 2015, a gente encontra, dentre a mortalidade infantil, um aumento da mortalidade infantil por doenças relacionadas a alterações congênitas, malformações congênitas. Além de envenenar as pessoas, o agrotóxico também destrói o meio ambiente e contamina a água. Esse modelo, que é o modelo do agronegócio, que é baseado em agrotóxico, ele está eliminando a nossa biodiversidade. Então, a gente vê aí uma expansão contínua, né, da área produtiva, envenenando a nossa terra, envenenando a nossa água, acabando com a fauna e com a flora, empobrecendo o nosso solo. Dos 58 produtos aprovados neste ano, 21 são considerados extremamente tóxicos, 11 altamente tóxicos, 19 de média toxicidade e 7 pouco tóxicos. Já em relação ao perigo ao meio ambiente, um aparece como altamente perigoso, 31 como muito perigosos, 24 como perigosos e apenas 2 como pouco perigosos. De acordo com o Ministério da Agricultura, a liberação de mais agrotóxicos não implica necessariamente em maior uso dessas substâncias, mas, segundo entidades que lutam contra o veneno nos alimentos, essa não é a verdade. Esse argumento não é real, porque quando você está autorizando para culturas diferentes, então tem culturas que determinada substância não era autorizada e agora passa a ser. Você está incentivando que aquelas culturas que não usavam aquele produto passem a usar. Então, isso não é verdade. A gente sabe, né, que quanto mais empresas autorizadas a fabricar agrotóxicos, mais vai ter agrotóxico no mercado e maior vai ser o lobby delas para esses produtos serem usados. Para as especialistas, o ideal é que o veneno seja banido e substituído por agricultura orgânica. Eu acredito que a agroecologia já tem mostrado excelentes resultados. Quando a gente vê a produção de arroz orgânico no Brasil e a gente encontra esses dados favoráveis, isso pode ser estendido com certeza. Eu acho que os agrotóxicos não traz nenhum benefício à saúde humana. O que a gente sempre diz, né? Procure uma alimentação da agricultura familiar, procure conhecer a origem do seu alimento, tente comprar diretamente de quem produz, né? Valorize o agricultor, porque isso também é uma forma de fazer com que eles resistam. A polícia brasileira é a que mais mata no mundo. Segundo a Anistia Internacional, no geral, a polícia mata pessoas já rendidas, que já foram feridas ou alvejadas sem qualquer aviso prévio. No ano passado, 15,6% dos homicídios registrados no Brasil tinham como autor um policial. E os negros são as maiores vítimas dos assassinatos. Nesse documento, a Anistia aponta que a redução da letalidade policial passa pela criação de estatutos mais rígidos para policiais, deixando ainda mais claro que o uso da força precisa ser justificado. Essa proposta vai no sentido contrário do projeto chamado de Lei Anticrime, de Sérgio Moro, também conhecido por Licença para Matar. E daqui a pouco, o desmonte da Previdência proposto pelo governo vai atingir em cheio a mulher. A gente volta já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Olá pessoal, uma excelente noite a todos e a todas e vamos aos comentários. Eu leio do Vanderlei Moraes. Se o governo Bolsonaro estava se encaminhando para o fundo do poço com essa desse vídeo, acabou de chegar lá. O Eduardo Selga, Bolsonaro não tem condições de governar o que quer que seja. Estão evidentes suas obsessões, sua mania persecutória e suas travas emocionais. A postagem no Twitter é só mais um exemplo disso. Daqui a pouco eu volto com mais comentários.
A gestão do prefeito paulista Bruno Covas determinou o fechamento de bases do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, transferindo as equipes para unidades de saúde despreparadas para receber o serviço. A decisão foi publicada no Diário Oficial no último dia 23 de fevereiro. Veja na reportagem de Marta Raquel. Esta servidora pública municipal, que prefere não se identificar, conta que 2 unidades 24 horas do SAMU foram fechadas na última semana. Os servidores foram informados dessa mudança aproximadamente uma semana antes. Eles informam que essa mudança, esse novo projeto, iniciou-se em 2017, mas até então não tinha tido nenhuma informação efetiva de quando seria feita essa mudança, nem para onde os servidores iriam. A prefeitura pretende cortar o investimento em saúde, fechando 31 bases e realojando os veículos e equipes em UBSs, AMAs e postos de saúde que só funcionam em dias úteis. É uma unidade compartilhada, tem vestiário, banheiro. Porém, o local de trabalho fica num corredor entre a regulação e o odonto. As ambulâncias ficam no sol, o que também contradiz a portaria do Ministério da Saúde, porque a ambulância possui equipamentos que não podem ficar expostos a altas temperaturas, não tem possibilidade de higienização do carro. Situação de chuva, você tem que descer, precisa higienizar esse carro, não tem essa possibilidade. A proposta da gestão é ampliar de 55 para 71 os pontos de assistência do serviço. Porém, 26 dos novos locais só funcionam durante o dia, o que pode limitar o período de atuação das equipes médicas. Você precisa combinar antes. Olha, a gente vai descentralizar, mas a gente vai conseguir melhorar os espaços, os ambientes dos hospitais, por exemplo, que a gente sabe que muito não estão conseguindo ter uma estrutura, né? A gente sabe muitas vezes que nem o RH ali consegue ter um local adequado, o RH do hospital, um local adequado para poder fazer o trabalho, e você vai receber o SAMU como? Em que sala, em que condições, quais são os telefones, qual é a tecnologia que vai ter naquela região. Para a vereadora, essa medida busca privatizar o serviço. Quando você fala que o setor público não está funcionando, versus a privatização. Olha, a gente vai privatizar, a gente vai colocar para uma iniciativa privada que ela vai resolver todos os problemas. E a gente não sabe que isso não acontece. Nós estamos pedindo para o secretário receber o SAMU, nós estamos pedindo uma audiência pública na Comissão de Saúde só para poder fazer a tratativa disso. A gente viu que teve uma reunião que o secretário já estava muito duro para poder dialogar, com a equipe do SAMU, mas a gente precisa vincular e a gente precisa passar essa barreira. 8 de março, pela vida das mulheres trabalhadoras, é o evento que marcará em Porto Alegre, na sexta-feira, o Dia Internacional da Mulher. A reportagem é de Guilherme Oliveira. O 8 de março será um dia intenso. Ele inicia com a feira da agricultura familiar, da Via Campesina, 7h30. 8 horas, um café solidário promovido pelas mulheres da Via, no Largo Glênio Pérez, e durante todo o dia vai ter atividades aí. Bancas dos diversos coletivos de mulheres, das centrais sindicais, dos partidos políticos, e uma grande tenda da Via Campesina, onde vão acontecer também alguns painéis sobre a questão da soberania alimentar, sobre a questão da reforma da Previdência, inclusive com participação de parlamentares da esquerda, de sindicalistas, e também o microfone aberto. Qualquer mulher pode chegar aí e falar. Vai ter panfletos, vai ter orientações sobre a questão de como prevenir a violência contra a mulher, como se diz. Então, é um dia todo no Glênio Pérez, de vida às mulheres, encontrando com mulheres, falando com a população, com as trabalhadoras e os trabalhadores. Encerramos às 17 horas, vamos nos dirigir à esquina democrática, onde às 17h30 devemos iniciar o grande ato que finaliza o dia. O 8 de março vai ser um grande dia de luta, uma construção unitária de diversos movimentos sociais, sindicatos, centrais sindicais, as mulheres desses movimentos à frente, na defesa da vida das mulheres, contra a reforma da Previdência, Nós estamos com essa consigna porque a reforma da Previdência atinge principalmente as mulheres, e entre as mulheres negras e as mulheres trabalhadoras rurais. Então, esse movimento é um movimento que prepara também a luta de todos os trabalhadores e trabalhadoras contra a reforma da Previdência, que é um crime
aos trabalhadores e às trabalhadoras de todo o país. As principais atingidas nessa reforma da Previdência são as mulheres e somos nós camponesas, que há apenas 20 anos nós conquistamos esse direito. Foi na década de 80 que a gente se mobilizou e conseguiu esse direito de a gente ser reconhecida como produtora rural, né, através da documentação de bloco do produtor, enfim, sermos reconhecidas como trabalhadoras e termos a garantia de que aos 55 anos a gente teria a condição, o direito adquirido de se aposentar. Essa reforma, ela acaba com isso. As mulheres estão entre os brasileiros mais prejudicados caso seja aprovado o desmonte da Previdência proposto pelo governo Bolsonaro. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Amanda Bispo, do Movimento de Mulheres Olga Benário. Boa noite, Amanda. Tudo bom com você? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda aqui no seu jornal. Muito obrigada. Bom, Amanda, são vários os pontos terríveis, né, nesta proposta, mas quais chamam a sua atenção, principalmente no que diz respeito às mulheres? Essa reforma da Previdência, ela desconsidera várias peculiaridades do ser mulher, né? Por exemplo, colocar o tempo de contribuição com 30 anos, o mínimo para as mulheres, desconsidera várias realidades das mulheres no mercado de trabalho. Por exemplo, é mais difícil para as mulheres conseguir um emprego formal com carteira assinada que contribua para a Previdência. Existem, por exemplo, os cargos que são extremamente masculinizados e as mulheres, elas não são aceitas simplesmente pelo fato de serem mulheres. A gente tem também a condição das mulheres que são mães. Metade das mulheres que engravidam enquanto estão trabalhando, depois de terem os seus filhos, passando um período, perdem os seus empregos. E quando a gente é mãe e a gente vai procurar um emprego, é mais difícil para a gente conseguir esse emprego. Né? Existe. E, inclusive, questionamento durante as entrevistas, né? Não é perguntado para os homens, mas é perguntado para as mulheres se elas são mães. E o fato delas serem ou não o fato delas serem impede elas de conseguir esse emprego. Então, é mais difícil para as mulheres ter um emprego de carteira assinada. Então, contribuir por 30 anos é mais difícil ainda. Além do fato das mulheres negras que trabalham nas condições mais precarizadas do nosso país. Então, além de trabalhar, ser difícil conseguir um emprego, quando você consegue um emprego, esse emprego ele é mais precário, você vai ter que trabalhar em piores condições por mais tempo para conseguir se aposentar. E isso considerando os 30 anos, né? Que vai dar direito a 80% do salário. Não é nem 100%. Não é nem 100%. Para você conseguir o 100%, são 40 anos. Então, a situação é bem pior. Exatamente. Amanda, você acredita que isso vai aprofundar ainda mais a desigualdade entre mulheres e homens? Com certeza, né? Além desses fatos que tem com essa questão da contribuição, do tempo de contribuição, tem também a idade mínima, né? Que para os homens está hoje em 65 anos, para as mulheres 62, e que desconsidera a dupla jornada de trabalho das mulheres, né? Hoje no nosso país a gente ainda vive um país em que as mulheres elas estão colocadas para o trabalho doméstico, para o cuidado com os filhos. Então, além de trabalhar às 8 horas por dia, chega em casa e trabalha mais ainda. São 20 horas em média que as mulheres trabalham a mais que os homens. Então, colocar esse tempo de contribuição para as mulheres, tanto para os homens quanto para as mulheres, já é alto. Mas, e mais especificamente para as mulheres, é desconsiderar essa realidade que a gente tem hoje no nosso país para as mulheres. Isso mexe também na questão da pensão por morte, por exemplo, do BCP, que a grande maioria das beneficiárias são mulheres também, né, Amanda? Sim, porque hoje ainda as mulheres são, os homens são os que vão para o mercado de trabalho trabalhar e sustentar as suas famílias, né? Ainda tem esse processo no nosso país e quando os homens morrem, as mulheres que não trabalharam durante suas vidas para cuidar dos filhos e para cuidar da casa, se veem ainda mais prejudicadas com essa nova reforma que vai diminuir a quantidade de salário, né, que elas vão poder receber e o tempo também. E Amanda, a justificativa do governo, entre várias aí, é igualar as condições, né, no caso aí de todos para se aposentar e eliminar privilégios. Você analisando o texto, você acha que o papel é cumprido quando esse texto diz que é para eliminar os privilégios, enfim, a desigualdade? É isso mesmo que está sendo cumprido? Na verdade não, né? A gente vê os privilégios que se mantém os privilégios de hoje, quem tem dinheiro no nosso país, né, das pessoas que são mais ricas, trabalham, né, em cargos privilegiados, e a gente vê retirada de direito na prática dos trabalhadores que são mais pobres e mais ainda das mulheres. Essa reforma desconsidera a peculiaridade de trabalhos que são mais desgastantes, desconsidera, por exemplo, na questão das professoras, né, a maioria dos docentes no nosso país hoje são mulheres, 80%, se eu não me engano, e esse trabalho, que é um trabalho que traz doenças psicológicas
psicológicas, que traz doenças físicas também, as mulheres vão ter que trabalhar por mais tempo ainda para conseguir se aposentar. Então, essa reforma, ao invés dela retirar os grandes privilégios de quem tem, ela está retirando mais ainda os direitos da gente que quase não tem, né? Tá acabando mexendo, por exemplo, com juízes, os militares. Exatamente. Se essa reforma é tão boa, né, por que para eles não está valendo? Acho que tem uma contraposição aí nos discursos, né? Eles tentam enganar dizendo que vai ser bom, como eles fizeram, por exemplo, com a reforma trabalhista, dizendo que ia resolver a situação do nosso país, que ia aumentar os empregos, e na prática o que a gente vê é só o desemprego aumentando. E lógico que eles fazem um grande marketing, gastam muito dinheiro para dizer que vai ser melhor, e na prática vai ser melhor para eles, né? Que são os mais privilegiados. Exatamente. Com certeza. Bom, Amanda, obrigada, viu, pela sua participação aqui nesse bate-papo. Eu posso fazer mais uma contribuição? A organização, acho que para a gente poder combater, poder barrar essa reforma da Previdência, a gente precisa de uma forte organização das mulheres, né? As mulheres no nosso país conquistaram muitas coisas por estarem organizadas, e hoje nossa realidade já é difícil, né? Hoje a realidade no nosso país, nós temos altos índices de feminicídio, a maioria das mulheres do nosso país já foi abusada psicologicamente ou fisicamente, e é a realidade das mulheres a violência doméstica, o abuso sexual, e a gente não sabe para onde vai. Nós, do Movimento de Mulheres Olga Benário, a gente ocupou uma casa abandonada na cidade de Mauá para construir uma casa de referência para mulheres, que se chama Casa de Referência para Mulheres Helenira Preta. E a gente fez isso porque não tem políticas públicas para as mulheres. Exatamente. E a gente, se vocês, os políticos, né, o Estado não vai fazer pela gente, nós vamos fazer. E é isso que vai acontecer com esses atos do 8 de março, que estão chamando contra esse presidente milionário, que é o Bolsonaro, e que defende os interesses dos ricos do nosso país, e contra a reforma da Previdência. Os atos do 8 de março, que vão acontecer no país todo, estão chamando, né, estão com essas chamadas, e vão ser muito importantes para a gente conseguir barrar essa reforma da Previdência agora, como a gente fez no ano passado, com a reforma do Temer. E só a organização popular e a nossa luta, né, conjunta, unificada, vai conseguir para vencer esses retrocessos, fazer a gente vencer e barrar essa reforma e os próximos retrocessos, né, que estão no plano deles. Bom, Amanda, obrigada e parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada. E nesta quinta-feira, o seu jornal será especial. Durante 1 hora, nós vamos falar de Previdência. E você pode participar pelo YouTube e pelo WhatsApp. Não perca. Bom, agora vocês conferem como fica o tempo nesta quinta em São Paulo e outras cidades. Sol forte e calor nesta quinta-feira em São Paulo. Máxima de 30 graus e mínima de 20. Chove em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Dia de sol e tempo abafado com chuva fraca a qualquer hora do dia. Máxima de 30 e mínima de 20 graus. Já em Mogi das Cruzes, o dia será de céu aberto com aumento de nuvens à tarde. Previsão de pancadas de chuva isoladas que poderão ser fortes. Máxima de 29 graus e mínima de 20. Em Brasília, tempo parcialmente nublado com períodos de sol. Chove de forma isolada a qualquer hora do dia. Máxima de 26 e mínima de 18 graus. Criado em 2001 como parte do processo de desconstrução do modelo de internação do Instituto Municipal Nise da Silveira, o bloco carnavalesco Loucura Suburbana leva a festa para as ruas do Engenho de Dentro, subúrbio do Rio de Janeiro. Quem desfilou com o bloco neste carnaval foi a repórter Viviane Nascimento. Tá todo mundo louco no Carnaval do Rio. E não tem nada de errado nisso. Essa é a hora de reconhecer as loucuras cotidianas. Loucura é ser docente e a gente está lembrando Paulo Freire. Loucura é pensar que são, né? Os verdadeiros loucos são os que pensam que não são loucos, né? É toda uma comunidade envolvida, uma luta que é importante demais pela luta antimanicomial. E olha, em volta, é incrível! O bloco Loucura Suburbana, composto por pacientes e funcionários do Instituto Nise da Silveira, há 17 anos espalha alegria pelas ruas residenciais do bairro do Engenho de Dentro, na Zona Norte. Longe do circuito badalado da Orla Carioca, se tornou diversão para todas as idades. Dona Maria, de 99 anos, se diverte ao lado da bisneta, de 3 meses. Ela adora esse bloco. Eu pensei até que ela não quisesse
quisesse vir, porque ela já tá meio cansadinha, mas ela quis. É muito bom. Irreverência e criatividade andam de mãos dadas ao som da bateria ensandecida. Não faltaram as críticas políticas. O prefeito Crivella foi um dos alvos. 3 meses minha bolsa atrasada que ele não paga. O cara é maluco, pior do que eu. Para que de uma vez, eu te tomar vergonha na cara. Apesar da última nota técnica do Ministério da Saúde reorientar a Política Nacional de Saúde Mental, falando em hospitalização em manicômios, eletrochoques e internação de crianças, aqui os foliões lembram que o tempo da barbárie já acabou. Afinal, loucura não se prende, loucura não se tortura. Eu acho que é importantíssimo nesse momento atual que a gente está vivendo e a gente poder aprender a lidar com a diferença, né? Eu acho que trabalhar com a loucura é aprender a lidar com a diferença e é militando, é trabalhando, é respeitando o outro e levar isso em frente, porque a gente está precisando é disso. Com a loucura liberada, o lema do carnaval também é manicômio nunca mais. Viva a liberdade! Tá todo mundo louco, tá todo mundo ensandecido! Depois do intervalo, Mangueira vence o Carnaval do Rio com enredo em homenagem a Marielle. Você vai ver já já. A TVT tem uma ótima notícia para você. É que a gente acabou de fechar uma parceria com uma grande rede de distribuição de remédios de uso diário e perfumaria também. E o melhor, preços que cabem no seu bolso e comodidade. É só fazer o seu pedido pelo site bomparatodos.net ou no WhatsApp, que em pouquíssimo tempo tudo chega na sua casa, rapidinho. É bom para você, é bom para todos. Parceria tem nome, bomparatodos.net. Pessoal, de volta com os comentários, eu leio da Isabel Cristina. Se todo o dinheiro usado pelo governo para acabar com direitos fosse usado para gerar empregos, não precisaríamos dessa reforma absolutamente imoral. A Ana Paula participou escrevendo: a pena de morte instituída, venenos nos alimentos, policiais genocidas e aposentadorias miserável, triste presente do país do futuro. Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários. O Papa Francisco enviou uma mensagem para os brasileiros nesta quarta-feira, início da campanha da Fraternidade 2019. O pontífice convida católicos a construir uma cultura fraterna baseada no direito e na justiça. Durante o período da Quaresma, iniciada hoje, que antecede a Páscoa, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil convida os católicos a refletirem sobre um aspecto relevante para a realidade nacional. Neste ano, o tema escolhido foi Fraternidade e Políticas Públicas. Veja outros destaques desta quarta-feira. Carlos Ghosn deixa a prisão após mais de 100 dias detido em Tóquio. O ex-presidente da aliança Renault-Nissan pagou fiança ao equivalente a 33 milhões de reais ao tribunal japonês. O julgamento de Ghosn deve acontecer em alguns meses. O brasileiro estava preso desde 19 de novembro, acusado de fraude fiscal e uso de verbas do grupo para benefício próprio. Ele nega as acusações. Ataque suicida seguido de tiroteio deixa 16 mortos e 9 feridos contra uma empresa de construção no leste do Afeganistão. Até o momento, nenhum grupo reivindicou a autoria do atentado. O ataque acontece no momento em que o governo americano e os talibãs discutem o conflito no país iniciado há quase 18 anos. Satélites mostram uma reconstrução parcial em uma base de mísseis na Coreia do Norte. Nas imagens aparecem guindastes em construção, veículos e equipamentos no entorno da base, que deveria estar desativada. As atividades foram registradas 2 dias após a fracassada reunião entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o presidente americano, Donald Trump, no Vietnã.
Existe uma nova esperança na luta mundial contra o vírus da AIDS. Há quase 12 anos, um paciente norte-americano se livrou do HIV após passar por um transplante de medula óssea. Agora, cientistas divulgaram um segundo caso de cura da AIDS, só que em Londres, utilizando o mesmo procedimento. A análise é do comentarista internacional Flávia Aguiar. Um segundo paciente, desta vez em Londres, que vem sendo chamado paciente londrino, passou pelo mesmo processo de transplante e está há 18 meses sem apresentar sinais de presença do vírus da AIDS. Ele que tinha este vírus contraído anteriormente. É uma nova esperança que possibilitaria, talvez, apesar de alguns médicos e especialistas reconhecerem que há riscos nestas operações, levantaria uma nova esperança na luta contra a doença e suas consequências. Segundo dados da ONU, em 2017 havia 37 milhões de pessoas no mundo inteiro com o vírus da AIDS. E nesse mesmo ano houve 1 milhão de mortes devido à presença desse vírus e às doenças correlatas que ele provoca. Entretanto, ressalta a ONU que desses 37 milhões, apenas 21 milhões e 700 mil pacientes tinham acesso ao tratamento adequado contra o vírus da AIDS. É possível agora que com esses novos dados emergentes desse novo caso, enfim, que se manifestou agora em Londres, seja possível até ver o desenvolvimento de algum tipo de tratamento preventivo, né? Algo semelhante a uma vacina, não sabemos se será uma vacina propriamente, que imunize as pessoas contra a presença do vírus da AIDS. Flávia Aguiar para a TVT, direto de Berlim. Jair Bolsonaro ameaça processar o autoproclamado presidente do Brasil, Zé de Abreu. O ator chamou Bolsonaro de fascista no Twitter após Jair ter publicado obscenidades nas redes sociais. Zé de Abreu desembarca na sexta-feira no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, segundo ele, para tomar posse como presidente autoproclamado do Brasil. Ele pede imediato afastamento do presidente escatológico e afirma que, abre aspas, para quem já foi processado 2 vezes por Gilmar Mendes, ser processado por Bolsonaro é pinto, com perdão pelo uso da palavra de baixo calão, fecha aspas. E a Mangueira venceu o Carnaval Carioca pela 20ª vez. A Verde Rosa levou para a avenida o enredo História para Ninar Gente Grande, que destacou heróis da resistência negros e índios, ao invés dos tradicionais personagens dos livros escolares. O samba-enredo da Mangueira citou a vereadora Marielle Franco, assassinada em março do ano passado no Rio. Na última ala, a escola homenageou pessoas com origens nos morros, favelas e comunidades brasileiras que romperam as barreiras sociais, como Marielle Franco. As escolas Imperatriz Leopoldinense e Império Serrano foram rebaixadas. E para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. Amanhã o seu jornal especial vai falar sobre Previdência e você pode participar pelo YouTube e também pelo WhatsApp. Boa noite a todos e a todas, até amanhã e a luta por direitos humanos e democracia continua. Olá, pessoal. Para encerrar, então, a edição do Jornal de hoje, eu gostaria de agradecer a participação de todos que enviaram aqui sugestões, comentários, interagiram aqui comigo. Participem bastante, sim. E amanhã, quinta-feira, tem aquele jornal especial que vamos falar sobre a Previdência. Você pode participar enviando perguntas pelo YouTube e também pelo WhatsApp. Bom, agradeço a todos pela participação. E amanhã, às 19h, temos mais notícias e informações. Amanhã especial Previdência no seu jornal. Beijo grande, até lá.